Shalom, queridos irmãos, vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos ajudar aumentando a nossa fé, porque quando nós temos fé, as coisas maravilhosas acontecem em nossa vida, os milagres acontecem através da nossa confiança em Deus, e a nossa confiança é a nossa fé, é olhar e saber que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1, fala sobre a definição da fé. O que é fé? Fala assim: ora, a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. A escritura da propriedade é uma declaração da ação da fé. Ela nos ensina isso, ela nos garante isso. A fé não está apoiada no sentido qual causa incerteza, mas sim na palavra de Deus. Não tem nada que possa aumentar mais a nossa fé do que ler a palavra de Deus, ver os testemunhos. A palavra de Deus nos garante isso, que quando nós temos fé, quando nós confiamos em Deus, o milagre acontece. Porque por ela, pela fé, é como se veremos, é a fé na cruz, no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Os antigos, eles alcançaram o testemunho, a aprovação do Senhor, porque eles tiveram tanta fé no sacrifício da cruz, no que aconteceu ali com Jesus Cristo de Nazaré, que ele se doou na cruz do Calvário para nos salvar. Essa fé, ela move montanhas. A nossa fé ela é capaz de mudar a circunstância, porque quando você crê, Deus lhe imputa isso como uma bênção na sua vida. Foi o que Deus imputou isso sobre Abraão, porque Abraão ele teve fé e Deus falou com ele, ele creu tanto na palavra de Deus que Deus mandou ele sair do meio da sua casa, do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele lhe ia mostrar, ia mostrando a cada dia. E ele creu e foi pela fé. E Deus abençoou Abraão porque ele fez isso. O 3 fala, pela fé entendemos terem sido constituídos os mundos pela palavra de Deus. Refere à criação, junto com todo relacionamento com a criação, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus começou do nada, por isso, com apenas pronunciar palavras, começa a existir o indispensável para a criação do universo. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos e declaramos, porque quando nós declaramos, isso no mundo espiritual é um peso tão grande que pode acontecer sim. Tudo que você declara com fé, com confiança, acontece. Declara, profetiza as bênçãos espirituais sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Declara a tua bênção, declara a tua vitória, abre a tua boca e promova as bênçãos que você quer que te aconteça. Porque quando você xinga, quando você maldiz, quando você murmura, também acontece. Por isso precisamos pensar naquilo que nós falamos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Olha para você ver, imediatamente declara o fato de que o objeto da nossa fé deve ser Jesus Cristo e ele crucificado, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Expressa o fato de que a justiça vem exclusivamente de Cristo e é obtida pela cruz, que é o objeto da nossa fé. Dando Deus testemunho de suas ofertas, refere-se ao fato de que o sacrifício do Cordeiro, que representou a Cristo, foi aceito por Deus no início dos tempos
era a cruz e ainda é a cruz. E por ela, depois de morto, ainda fala. Fala daquele só que Deus aceitará. Por que que Deus aceitou o sacrifício de Abel? Porque ele sacrificou um cordeiro, mostrando como seria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele aceitou aquilo que ele realmente ele estava profetizando, Abel estava profetizando, estava concretizando ali que através do sacrifício de um cordeiro seria salva a humanidade. Então, por isso, Deus aceitou o seu sacrifício, a sua oferta ao Senhor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Deus, ele transferiu a Enoque ao céu em seu corpo físico enquanto ainda estava vivo e não foi achado porque Deus foi trasladado, Deus trasladou Enoque. Refere-se ao trasladado, que era um fato muito conhecido naquela época. E antes que fosse trasladado, teve testemunho de ter agradado a Deus. Ele agradou a Deus porque pela sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz do Calvário. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós agradamos ao Senhor, quando nós temos fé e agradamos a Deus, nós colocamos a nossa fé, a nossa adoração, a nossa confiança no altar do Senhor, e Ele nos retribui segundo a nossa fé, a nossa vontade, o nosso querer. Todo o versículo 11, eu não vou ler todo, que é muito extenso, mas você pode ler, e nós podemos continuar amanhã, lendo a cada dia esta passagem, vendo quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso é ter uma vida de fé, de oração e adoração a esse Deus, o Deus que fez os céus e a terra e nos fez para a sua glória. Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida. E se você não tem fé suficiente, peça a Ele e Ele te ajuda. O Senhor nos ajuda aumentando a nossa fé, aumentando a nossa vontade, o nosso desejo de vencer. E nós só vencemos se olharmos para a cruz do Calvário, se olharmos para o sacrifício de Jesus, se andarmos com Cristo, nós venceremos. Não desanime, confia no Senhor, peça para Ele, Senhor, aumenta minha fé, me ajude a gerar o meu milagre, que é andar com Cristo continuamente. Esse é o maior milagre. Andar com Jesus continuamente, saber que nós temos um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Esse é o maior milagre. Apesar das dificuldades, das lutas que nós temos, todos nós temos lutas e dificuldades aqui na terra. Porque Jesus disse que enquanto estivermos aqui teremos aflições. Mas tenha bom ânimo, ele disse, eu venci o mundo. Se ele venceu para que nós pudéssemos vencer. Então, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Põe a mão no seu coração e oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, soberano Deus e eterno Pai, crendo no teu poder, na tua misericórdia, para mudar qualquer circunstância em nossa vida. Nós precisamos do Senhor e cremos que o Senhor pode nos ajudar, aumentando a nossa fé, nos ajudando a olhar para o Senhor, a termos uma vida cheia da tua presença, da tua glória, do teu amor e da tua misericórdia. Porque o Senhor é Deus poderoso para nos vencer, nos fazer andar sobre as águas, nos fazer olhar para frente, para o alto, para o tamanho que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e nos fez para a tua glória. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda aumentando a nossa fé. Nos ajuda a olhar para o Senhor e a buscar mais e mais comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor. Pai querido, nos renova, nos restaura nesta noite, nos encha da tua presença, da presença do Espírito Santo de Deus e traga algo novo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, renova as nossas forças, restaura o nosso entendimento para que nós possamos andar com o Senhor continuamente. Abençoa teu povo
e traga sobre cada mente, cada coração uma paz sobrenatural. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a sua casa, abençoa, meu Deus, a casa do meu irmão que ora comigo, abençoa a sua família, os seus amados, e traga algo novo, algo especial sobre a sua vida, Pai. Abençoa teus filhos, não deixa que eles venham esmorecer na caminhada, mas aumenta a sua fé a cada dia, para que possa viver o sobrenatural de Deus a cada dia, a cada passo, que o Senhor possa estar restaurando e renovando a sua fé. Em nome de Jesus, abençoa teu povo, Pai, e traga esta paz, traga esta força, traga esta coragem para continuar olhando para o Senhor e buscando o milagre no Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa na presença de Deus.